Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E galera, hoje eu quero dar 5 dicas de livros para vocês começarem a ler, para ter o hábito de leitura. 5 livros tranquilos de ler. Tranquilo, 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 tá? E eles estão aqui, ó, tá bom? Livros que eu já li, tá bom? E aí, galera, eu quero começar por esse livro aqui, do Sêneca, que foi um filósofo do estoicismo, ali na Roma Antiga. E o nome do livro é Sobre a Brevidade da Vida. O título do livro já fala, né, galera? Como a vida é breve. E eu acho que temos que aproveitar o máximo possível a vida, porque ela é curta, ela passa rápido. E às vezes não damos o devido valor nas coisas simples, nas coisas que é para aproveitarmos bem, principalmente o momento de lazer com a nossa família. Então isso aqui, ó, por conta das meditações de Sêneca, ele faz umas reflexões e eu indico fortemente para aquelas pessoas que às vezes acham que curtir a vida de forma desenfreada, ela está apreciando a vida e não está. Está jogando fora, que é o tempo mais precioso, e ela passa rápido. Beleza? Primeiro livro aí, galera, eu indico para vocês, Sêneca. Livro facinho, curto, ó, de ler, viu? Muito fácil mesmo, tá bom? Pessoal, o segundo livro que eu quero indicar para vocês foi um livro que me ajudou muito, até na minha área de trabalho. E às vezes são coisas simples que esse autor fala no livro. E às vezes chega a ser até óbvio, mas de tão óbvio que não enxergamos isso. Que é o livro de 12 regras para a vida do psicólogo canadense Jordan Peterson. Ele lançou outro livro, que é Mais 12 Regras para a Vida, e ele lançou por último agora, o nome do livro, Nós que Lutamos com Deus. E ele tem o primeiro, que é acho que é o mapa do arquétipo, alguma coisa assim. Não, eu tenho ele aqui em casa, mas não li ainda. E tenho esse também, Nós que Lutamos com Deus, eu também tenho. E o segundo, que faz parte dessa coletânea aqui, eu tenho, já li também. E recomendo, mas eu estou mais recomendando esse. E assim, você vai aprender aqui psicologia, você vai aprender história, você vai aprender filosofia de uma maneira simples. E cara, o Peterson, ele traz coisas assim que é para nós começar a refletir sobre coisas comum do nosso dia a dia, para colocarmos ordem nisso. Porque ele acredita muito que você consegue se transformar através, e eu acredito nisso também, das responsabilidades. Às vezes queremos mudar o mundo, pessoal, mas só que tem coisas dentro da nossa casa que precisam ser resolvidas antes da gente querer ser o herói. Então, pessoal, recomendo muito, ó, Jordan Peterson, tá? Tá vendo? Livro, galera, livro simples. Aqui ele é dividido em 12 capítulos, que são 12 regras, e aqui você não precisa ler ele de maneira de primeiro capítulo ao último capítulo. Você não precisa, às vezes, se você querer escolher, vou ler hoje a primeira regra, beleza. Daqui uma semana, 2 semanas, você lê a outra. Até é bom porque você consegue refletir sobre isso, né, para tentar colocar em prática. Então, galera, livro do Jordan Peterson. Leiam, leiam. Recomendo fortemente, pessoal. E não é um livro difícil, tá bom? E por meio desse, galera, já vou deixar uma dica, e ele vai ter as referências bibliográficas, você consegue, eu gostei de um determinado assunto, vai lá, que ele está dando referência, vai lá, compra um livro, e assim vai, tomando o gosto da leitura, tá bom? Esse outro aqui, pessoal, ele me ajudou muito, até eu queria ter conhecido esse autor antes, ou essa pessoa antes. Inclusive, eu publiquei um vídeo falando especificamente desse livro aqui, Nada Pode Me Ferir, do David Goggins. Queria ter conhecido ele antes. Falei no canal sobre esse livro, tem um livro específico sobre ele,
Por que que eu queria ter conhecido antes? Cara, é um cara que vive o que prega. É um cara que dá bastante incentivo para as pessoas melhorarem, para a pessoa buscar o mais alto nível de performance, mesmo você não sendo um atleta profissional, e seja também nos estudos, mas ele traz mais a experiência dele na corrida de longa distância. Então, assim, ele acredita muito que pela disciplina você consegue lapidar a sua jornada aí de buscar excelência. Então, esse cara sofreu demais na infância, já na vida adulta. Ele relata aqui nesse livro. Cara, é um livro gostoso de ler, que eu acredito muito que dependendo do momento que às vezes você parou de treinar, você parou de estudar, você deixou de fazer alguma coisa que te eleva para ser uma pessoa melhor, e você meio que deu uma desanimada, leia esse livro aqui, galera. Eu tenho outro dele aqui que eu quero ler muito, mas vai ficar um pouco na fila ainda, tá bom? Nada pode me ferir, de David Goggins, beleza? Recomendação aqui, ó. E quem gosta de corrida, viu? Excelente livro, tá bom? Excelente livro, pessoal. Galera, e o próximo livro que eu quero recomendar para vocês, quarto livro, é um livro que me ajudou muito numa época que eu estava um pouco afastado da igreja, um pouco afastado da religião, e ele me ajudou demais, que é Confissões de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona. Ele ajuda muito, pessoal, para quem está na busca pela verdade, tá bom? Ele vai relatar a confissão dele, né? A luta dele com o pecado, a luta dele carnal, a luta carnal que ele não conseguia vencer. E ele vai falar assim de maneira explícita aqui nesse livro, do primeiro capítulo ao 10º capítulo. Ele fala sobre essa luta carnal, a luta contra o sexo, o desejo, os prazeres. E é um livro transformador. Recomendo demais, pessoal, de Santo Agostinho. Tá até todo marcado, foi a segunda leitura que eu fiz dele. Eu fiz um em 2022 e o outro em 2026. Eu tenho o costume de marcar todas as vezes que eu termino de ler o livro, porque me facilita para depois fazer uma releitura, para ver quanto tempo eu consigo, às vezes, reler de novo um livro, né? Então, é um livro que eu pretendo reler novamente de novo, de tão bom que ele é. Porque, assim, quando você vê uma pessoa escrevendo um relato autobiográfico e não escondendo as suas mazelas, a luta contra o pecado, a luta contra o prazer carnal, cara, você fica assim, fala, poxa, o cara tentou lutar contra isso e não conseguia. Então, assim, é muito interessante esse relato dele nesse livro, tá bom? É considerado um dos maiores livros aí também da literatura clássica. Então, Santo Agostinho de Hipona, beleza? E por último, pessoal, deixa eu recomendar aqui para vocês um livro que eu procuro ler todo ano. Todo ano eu procuro ler esse livro. O autor, ele sofreu muito ali no campo de concentração nazista. Então, quando ele estava dentro do campo de concentração, ele estava escrevendo já, ele conseguia anotar em alguns bilhetes. E depois, lógico, quando ele saiu do campo de concentração, ele conseguiu relatar mais ainda o que ele passou, né? Então, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Galera, aqui é um livro curto também, tá? Livro muito curto. Cara, esse cara sofreu muito no campo de concentração. Eu quero até fazer uma resenha só desse livro. Mas você vê que a pessoa ela tenta buscar sentido na vida, na dor, no sofrimento, que às vezes, pelo momento que você está passando hoje, você acha que você não consegue suportar, ou às vezes você acha que não tem como mais buscar sentido na vida, buscar sentido em quê? E aqui ele vai falar que mesmo na dor,
e diante do sofrimento você consegue ter algum sentido. Você consegue lutar pela sua vida. Então eu recomendo demais, pessoal, Em Busca de Sentido, tá bom? E galera, eu recomendei esses 5 livros aí. Se eu fosse para escolher um livro, eu escolheria justamente Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, tá bom? Foi um dos primeiros livros que me ajudou muito aí nessa jornada de leitura. E eu queria saber, pessoal, de vocês aí, quais desses livros que eu mostrei, se fosse para escolher um, qual você escolheria? Beleza? Deixa no comentário aí, tá bom? Deixa alguma recomendação de vídeo também que você queira que eu faça. Beleza, galera? Valeu, até o próximo vídeo. Valeu!